Muito bem. Microfones desligados. Vamos iniciar nossos estudos da noite, né? Agradecendo a Jesus pelo momento que nos proporciona de estarmos aqui unidos em um único pensamento, de amor e carinho a todos, e que nós possamos aprender e entender um pouquinho mais do seu Evangelho que ele nos deixou, né? Vamos então nos entregar na mão dele, orar e meditar com ele por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos também agradecer e dar o nosso carinho à doutora Adolfo Bezerra de Menezes, o grande mentor de nossa casa, que está sempre nos acompanhando, sustentando as nossas dificuldades, trazendo conforto para todos os nossos irmãos, né? Irmãos que estão aí atravessando dificuldades, que sejam abençoados, iluminados por essas mãos tão caridosas do Dr. Bezerra e toda a sua equipe. Que eles estejam junto conosco nesta noite, nos auxiliando no entendimento do Evangelho. Que a luz divina ilumine a todos os caminhos. Que assim seja. Muito bem. No nosso estudo de hoje, nós estamos no capítulo 4, item 25, que tem o subtítulo Necessidade da Encarnação. E esta colocação sobre necessidade da encarnação, quem nos trouxe foi São Luís, em Paris, em 1859. Na verdade, uma pergunta, né? A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo
os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Muito bom. Maravilhosa explicação, né? Mas Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, ele deixa bem claro a necessidade, olha bem, hein? Necessidade da encarnação, explicando que ela é uma lei da natureza. Para quê? Para quê essa lei da natureza? Tudo que Deus faz tem um propósito muito nobre, para o progresso do espírito. Ok? O progresso do espírito. Lógico que o corpo também vai progredindo, conforme o espírito vai progredindo. Pode ver que as novas gerações já vão trazendo aí mais aptidão para a longevidade. Tudo progride, não tem nada parado. Tudo eu costumo dizer que é um progresso contínuo. Mas, olha bem, justificando, portanto, através da reencarnação, a existência e podemos dizer, as adversidades da vida. Porque ao permitir que o indivíduo ele repare as faltas que ele provocou em vida anterior, mesmo nessa. E com isso ele vai se purificando através de várias existências. É um processo maravilhoso, nós temos que agradecer. O texto, ele apresenta, portanto, a reencarnação não como uma crença, eu acredito, mas, estou repetindo, como uma necessidade, portanto, para a elevação do espírito. A encarnação serve, portanto, para que o espírito retorne ao mesmo mundo, com a Terra como exemplo, e tenha a oportunidade de reparar as suas dívidas, conforme nós já comentamos, através de novas experiências, e com contato com outras almas com que teve relações anteriores. É importante a gente levar a sério o que a psicologia moderna fala. A cura está nas relações. Todas as pessoas que nós encontramos, elas passam recados. E nós também passamos recados para elas. Mesmo que você não fale nada, aquela energia mental, pum, aquilo entra no, podemos dizer, na psicosfera, eu digo ali, naquela psicosfera formada, a pessoa capta aquela energia, aquilo entra e começa a fazer parte, de alguma forma, dessa contribuição. Portanto, eu vou repetir, a cura está nas relações. Nós deveríamos investir muito mais nas relações, principalmente junto àquelas pessoas que não são fáceis. Sabe aquele espírito duro, rígido, que vive na negatividade, lamentando, reclamando da vida? É exatamente isso. É um grande Deus manda para ver como se lida nessa situação. Portanto, nós sempre estamos sendo preparados. Já que nós queremos ter paz, ser feliz, ninguém vai almoçar de graça nesse restaurante chamado vida. Na verdade, tem que fazer um esforço. E é no esforço que o bem vai tomando corpo, vai se ficando, ou melhor dizendo, consistente. É no esforço. O bem só está presente onde tem esforço. Onde não tem esforço, sabe essa turminha encostada, que não quer saber de nada e só quer saber de mamar? Vão encontrar, então, olha, ficam aí, tem gente que nasce, renasce, encosta na família, encosta em instituições, encosta no Estado. São gente encostada. Não tem esforço. É dado talento, é dado um pouco mais. Então, não aproveita a reencarnação. E com isso, olha, tudo isso justifica as adversidades da vida. A reencarnação explica as aparentes injustiças.
Guardem bem, as aparentes injustiças. Vamos pegar bem, vamos pegar. Nasce uma criança no interior do Canadá milionária, com tudo que ela quer, vários carros, vários, enfim. E já nasce uma criança no interior do Ceará pobre. Eu sei que tem gente que fala, igualdade, tem que igualar, mas ingênuos, que eles não sabem que existe uma lei de Deus aí por trás. Eles não sabem, eles são ingênuos, eles acham que só existe uma vida, são os materialistas, geralmente ateus, eles só uma vida, só uma vida, não é assim. Não tem sentido, não tem lógica. Graças a Deus a ciência está vindo aí comprovar, principalmente através da Universidade da Pensilvânia, que já está trazendo um bocado de contribuições nesse sentido. Então, a reencarnação explica essas aparentes injustiças. Deus não é injusto. Dá uma olhada para tudo que ele construiu. E ele com letra maiúscula. E aí a gente percebe essas diferenças, desde o selvagem ao homem civilizado. Não tem sentido, né? E aí vai mostrando os graus que os espíritos precisam percorrer para evoluir. Agora, imagine uma pessoa com poucas reencarnações, poucas habilidades, poucos talentos, pouca vivência. Eu quero a riqueza. E não quer trabalhar aquela coisa toda, faltando virtudes. Não tem sentido. O Estado investe ali, é dinheiro perdido. Né? Aquilo vai se perder em vícios e outras coisas mais. Não estou generalizando, sempre tem exceções, sempre tem exceções em tudo que a gente fala. E Deus não faz nada de inútil, nadinha. Como nós estamos acostumados, de alguma forma, fazer algo que muitas vezes deixa a desejar e não é útil, a gente fica achando que a grande sabedoria também é assim. Não é assim. Não tem nada de inútil nesse momento no planeta Terra, com múltiplos objetivos. Portanto, vou pegar um exemplo aqui muito legal. Uma criança que morre cedo, hein? Tem alguma finalidade para o progresso e o progresso da alma dessa criança. Okay? Vamos supor aí os exemplos são enormes. Né? Às vezes vem cumprir um pequeno trecho, né, que faltou, ela de repente, vamos pegar um exemplo, a pessoa, eu estou buscando um exemplo, a pessoa antecipou, de alguma forma, a saída dela, de repente numa alta velocidade, que não deixa de ser aí um suicídio, enfim, colocando em risco o corpo dela, mas de uma forma imatura, e faltava lá 3 anos para completar o projeto lá na erraticidade. Vamos supor, a pessoa tinha... Estou pegando um exemplo, hein? Não sei se o exemplo será um bom exemplo. A pessoa está projetado lá na erraticidade, ela viver até os 73 anos, tudo bem? Geralmente a sabedoria, desde que você esteja trabalhando no bem, praticando a caridade, o amor e a caridade, geralmente é postergado esses 73 anos. No mínimo 73, eles costumam dizer lá. Tanto é que é muito comum, se você ver no livro Os Mensageiros de Luz, Mensageiro de Luz, do Emmanuel, André Luiz, fica claro, tem uma passagem que um dos coordenadores lá do Departamento de Reencarnação, ele falou, olha, você não me volte antes dos 70, significando que realmente a gente provoca aí pequenos suicídios, né, vícios, excessos, enfim, 7 pecados capitais e acaba antecipando, né, de alguma forma, né? Então, de alguma forma, acaba antecipando aí o trabalho das células do corpo físico. Mas, enfim, depende de nós. Vamos resumir dessa forma. E Deus não faz nada inútil. A encarnação, portanto, essa criança tem ali um propósito e está fazendo um bem para a alma. Porque Deus não falha na educação, na cura e na libertação de seus filhos. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui para o tema central, do capítulo 4. Capítulo 4. Está lá. Ninguém poderá ver o reino de Deus, senão nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Está claro na Bíblia, mas tem gente que tem dificuldade, a gente tem que compreender. Está claro, está lá, ó. Se não nascer de novo, mas tem gente que não entende essa reencarnação.
E, enfim, criam ali as suas próprias teorias, vários movimentos aí, diferentemente do espiritismo de Kardec, que clareia. Então, a reencarnação é uma forma como o espírito nasce de novo. Ele nasceu de novo, preparando aí para uma vida espiritual e a sua elevação, visando o reino de Deus. Puxa vida, que legal, né? Estamos caminhando para o reino de Deus. E o texto deixa claro que Deus, em sua justiça e misericórdia, distribui o aprendizado. Olha bem, hein? O aprendizado. Eu complementaria a cura, a libertação, por meio das encarnações, das reencarnações. E não por meio de um destino fixo ou castigo. Ou isso, vai para o inferno? Não, isso aí é conversinha de séculos retrasados. Né? Com o maior respeito a quem acredita nisso. Enfim. Portanto, para o espírito ainda imperfeito, que é o nosso caso, a reencarnação é necessária para a expiação de faltas passadas e o desenvolvimento das inteligências intelectuais e morais. Portanto, nós estamos aqui nos tornando cada vez mais inteligentes. Todos nós, não tem diferença nesse tocante. Deus tem um projeto para com todos, respeitando a liberdade do livre-arbítrio. Olha bem. Para os espíritos já mais adiantados, a reencarnação não é considerado um castigo sofrido, né? Mas aceita como uma missão e até um meio de ajudar a humanidade. Assim, todos os espíritos passam por encarnações, passam por reencarnações, se for escolhas, né? Não apenas os culpados. É importante a gente saber disso, que todos passam. Não existem privilegiados. Eu vou repetir, eu sei que aqui entre os homens eu sou autoridade, né? Eu sou autoridade. Oh, ingenuidade. Quanto mais autoridade, maior é a cobrança, maior é a responsabilidade. E ficam lá saboreando o poder. Eu posso. Oh, ingenuidade. Temos que orar para esses irmãozinhos no planeta Terra. Em todo lugar tem, nas famílias, nas instituições, nas igrejas, nas religiões, nas universidades, o grandão, o empresário, autoridade. Em resumo, a reencarnação ela pode ser expiação, né? Pagando as dívidas para os que erraram, mas também é prova e oportunidade de evolução. Portanto, repetindo, reforçando, não é castigo exclusivo. E sim, guardem bem, caminho. Não é para ficar aqui, nós somos de passagem. É um caminho de aperfeiçoamento. É muito importante isso. Nós estamos aqui para se aperfeiçoar. Se você passa um dia, uma semana sem fazer um progresso nessas áreas intelectuais e morais, você está, sim, dormindo de botina, mas que nós respeitamos, que é uma escolha sua. A gente não consegue ser o que não é. Mas está aí as oportunidades para aprender a se curar e se libertar. Jogam a oportunidade, é só prestar atenção. Mas se você está distraído, manipulado pelas mídias tradicionais ou por outras coisas aí, que a gente vê que tem muitas manipulações, tem muitas, no planeta todo, tem muitas manipulações. Aí você fica ali atrás das ilusões, apegado a coisas fúteis, que ao morrer não leva nada daqui, nadinha. Mas eu queria tanto levar isso, eu amo, aquela choradeira. Devagarinho a gente vai compreendendo que nós somos imortais. E no texto em estudo encontramos esse parágrafo que me chamou muito a atenção. Olha, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente, guardem bem, igualmente, por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Fomos criados simples e ignorantes. A mesma aptidão, que a gente vai desenvolvendo, as inteligências, todos. Eu costumo dizer que o Albert Einstein não era gênio. Jamais. Ele aprendeu em vida anterior. Gênio. O Mozart, o cara é um gênio. Não, ele aprendeu em vida anterior. Deus é justo. Já não tem sentido falar, Deus fala, você vai ser gênio musical. Tá? Você vai ser gênio do teatro, gênio de por Shakespeare.
tudo preparado em vidas anteriores. Tudo estudado, se esforçaram, tem os méritos, não estou tirando os méritos. E as mesmas obrigações, olha bem, está lá no texto, deixa eu puxar o texto aqui, tá? A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, e está lá, a mesma liberdade, olha, usou igualdade e liberdade, demonstrando, inclusive, fraternidade. E aí, este parágrafo me fez lembrar da Revolução Francesa. Vocês acham que a Revolução Francesa aconteceu por acaso? Não. Uma revolução que influenciou o mundo todo? Não. Não. É coisa dos homens? Não, eles foram inspirados. E o texto traz a essência, está bem claro esse texto que nós acabamos de ler, liberdade, igualdade e fraternidade. Em François, em francês, liberté, égalité, fraternité, com sotaque francês, François, que é um dos lemas mais famosos da história moderna. Logicamente, surgiu na França, nessa Revolução Francesa, que ela foi de 1789, século XVIII. O Allan Kardec não havia nascido ainda, ele nasce no início do século seguinte, questão de anos, viu? A Revolução foi de 1789 a 1799, já com o pé no século XIX. Tá? E aí, a frase, ela não foi usada de imediato como um lema oficial. Você vê que é uma frase muito bem inspirada, né? Ela levou um tempo. E já bem no início da Revolução, em 1789, na França, nós temos que lembrar que alguns brasileiros foram para lá assimilar, na época, um pouquinho antes, eu precisaria lembrar as datas, que participaram da Inconfidência Mineira. Eles foram lá absorver como que rolou aquilo. Interessante, o Brasil nunca dormiu de botina nessas partes, né? E, bom, mas enfim, nessas partes. Mas não vou entrar nesse campo, senão a gente vai desviar muito. Então, bem no início da Revolução, se falava muito em liberdade e igualdade. E era frequentemente manifestada em panfletos, ali na pré-revolução, nos pronunciamentos, enfim. E a palavra fraternidade entrou em uso depois, a partir de 1790, 91. Não foi bem no início, foi um ano depois, mais ou menos, um pouquinho mais. Tá? Não, um pouquinho mais, não. Foi depois de uns 11 anos, mais ou menos, fazendo um cálculo aqui. 11 anos que entrou a palavra fraternidade. Sempre lembrando que essas palavras têm um poder danado. Era para estar na bandeira do Brasil, ordem, progresso e amor. Ou amor, ordem e progresso. Alguém tirou amor. Qualquer hora a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Essas palavras têm um poder enorme, enorme. Então, olha, veja bem, liberdade e igualdade, portanto, era mencionado no início, depois a palavra fraternidade entrou, associada à ideia de união. Olha, irmandade entre os cidadãos. Fraternidade, irmandade. Em 1790, os revolucionários falavam abertamente em liberdade, igualdade e fraternidade. 1790 a 91, conforme eu comentei. E relacionando a virtude, isso como virtude, podemos dizer aí, destacada, do modelo de república, dos republicanos. E a república, só para trazer, é importante a gente saber disso, é uma forma de governo em que o poder não está concentrado no rei ou imperador, no monarca, mas sim exercido por representantes do povo, direto ou indiretamente, para administrar o Estado aí, em benefício da população. Em benefício da população. Contudo, na época, também se usavam variações, como eles usavam unidade, indivisibilidade da República, liberdade, igualdade, fraternidade, novamente, usava isso bastante. O significado das palavras é importante, vocês vão ver onde eu vou estar relacionando isso. Liberdade, fim dos privilégios da nobreza e do clero. Olha a igreja presente. Fim desses privilégios, que eles tinham muitos privilégios. Como alguns países aí também mantêm isso de uma forma bem disfarçadinha, mas tem. Somente na África, tem em todo lugar. Tem aí as mordomias para as autoridades. Então, veja bem, liberdade de expressão, tudo isso fazendo parte
da Revolução, da solicitação da Revolução. Liberdade de expressão, de imprensa, de ir e vir, de liberdade de crença, e isso a nível de liberdade. De igualdade, segundo a Revolução Francesa, todos os cidadãos iguais perante a lei, abolição dos privilégios do feudalismo, bem rapidamente, que foi um sistema político e econômico, e social também, que predominou ali na Europa Ocidental durante a Idade Média, que vai do século IX ao século XV, Idade Média. E as principais características do feudalismo, a riqueza toda estava baseada na posse da terra e na produção agrícola. E o poder era fragmentado. O poder não era um centro, a capital lá tendo o poder, não. Era fragmentado entre diversos senhores feudais, que eram os coronéis, como nós tínhamos aqui no Nordeste, ainda tem um pouco. Então o rei existia, mas não tinha autoridade nenhuma. E eles, enfim, bom, vamos resumir, eles trocavam terras ou proteção militar por lealdade e serviço. E tinha a tal da servidão. A servidão, eu chamaria de escravidão. Camponeses trabalhavam nessas terras do senhor, desse senhor feudal, né? Em troca de proteção e direito de cultivar para si uma parte. Mas não era em todos os lugares, não. Então, e mais um detalhe, as cruzadas que visavam reconquistar Jerusalém, elas que destruíram essa escravidão, que realmente o feudalismo foi uma escravidão. Se você estudar no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai perceber que as cruzadas, que não foi nada legal, tá? Em nome da religião, meu Deus, não vamos nem recordar aqui, tá? Eram bárbaros, a maior parte deles, e eles iam destruindo onde eles passavam e acabaram com todo o feudalismo, teve esse lado positivo, acabou com uma escravidão que nós tínhamos lá na Europa. E na questão da fraternidade, que é o ato de solidariedade entre os cidadãos, o espírito de comunidade, de apoio, de ajuda, de caridade, transcendendo o individualismo, que a caridade, você transcende o individualismo. Você praticar caridade, você está vencendo muitas desvirtudes que nós temos. É interessante, você vence o individualismo, vence o egoísmo, enfim, tem um bocado de vantagens, além de melhorar a cadeia de poupança divina, e além de ser muito bem visto aqui em cima e fazer você se elevar, de tal forma entender plenamente a linguagem de Jesus, que é servir o próximo. E lá para 1848, estava surgindo em Salt Lake City, não quero trazer outros movimentos, mas o movimento dos Mormons. E veio essa Segunda República Francesa, aí, que é devido à Revolução Francesa, esse lema, Liberté, Égalité, Fraternité, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade, foi oficialmente adotado e inscrito lá na Constituição Francesa. Na Terceira República Francesa, já em 1870, 1848, 1870, o lema já aparecia em prédios públicos, moedas e até documentos oficiais. E hoje está inscrito no artigo 2º da Constituição Francesa de 1958, que é a Quinta República. Olha, a França cheia de mudanças. Agora vai passar por mais uma, hein? Gastaram acima do que deveriam, não quero entrar na parte material, e agora estão se vendo ali, estão passando vergonha na Europa. Enfim, meu Deus, deixa para lá. Mas tá, tudo que é excesso é veneno, mas tem pessoas que querem aprender através da dor, né? Se perderam, a França, a Alemanha, a Europa está balançando, mas tudo isso faz parte do desenvolvimento coletivo de um país, né? E a França, portanto, ela é democrática, social, enfim, ela é bem socializada, e ela assegura essa igualdade perante a lei de todos os cidadãos. O seu lema é liberdade, igualdade e fraternidade. E isso influenciou o mundo, tornou-se um dos símbolos mundiais do mundo, né? Ideal para o democrático
e a república. Ideal democrático e republicano fica melhor. E inspirou constituições e movimentos, isso em diversos países. Você vê que tem um projeto de Jesus aí, nesse sentido. No campo filosófico e espiritual, aproxima-se do ideal do humanismo universal. Olha que coisa linda, né? Se aproxima. E agora, preste bem atenção, porque eu fiz aqui uma pequena comparação do que foi a Revolução Francesa, essas 3 palavrinhas mágicas que o francês joga confete, com o espiritismo de Allan Kardec, que era francês e que vivenciou praticamente tudo isso, porque tudo isso acontece no finalzinho do século XVIII e avança no século XIX e está até hoje, né? E, portanto, a gente percebe que tem aí um grande projeto de Jesus. São fatos marcantes que vão levando nós a evoluirmos no amor e na caridade. E aí, olha que comparação. Com relação à liberdade. No Espiritismo, a liberdade é um dos atributos fundamentais do Espírito. Kardec fala, eu não vou detalhar a questão, senão a gente perde muito tempo, tá? Mas está lá no Livro dos Espíritos, se vocês pesquisarem, então vão lá, a questão ela está ali entre 843 a 850. Fala sobre o livre-arbítrio. O homem está lá, ele é responsável pelas próprias escolhas. Tudo que está acontecendo conosco nesse momento, questão de saúde física, mental, tudo, as nossas situações, é resultado de escolhas aí atrás. Muitas vezes escolhas não bem pensadas, precipitadas, influenciadas aí por elementos externos, que a gente sabe que os obsessores estão na cola. Não é à toa que Jesus ficava 3 dias no deserto refletindo. Jesus enfrentou o sistema. Se for ver bem, é um líder que enfrentou o sistema. Sistema político, social, tudo ele enfrentou. O cristianismo, se for ver bem, é um enfrentamento ao sistema político que estava lá. Não só por isso social, religioso, ele enfrentou, ele trouxe o amor. Então, olha, é só dar uma boa estudada, você vai perceber que Jesus, cheio de atos de coragem, falar de Jesus, quem sou eu? Né? Mas, enfim, nós somos responsáveis pelas próprias escolhas. E a verdadeira liberdade não é apenas em todas as áreas, segundo o Espiritismo, mas, sobretudo, não é apenas em todas as áreas, guardem bem, mas, sobretudo, da liberdade moral e espiritual. Por exemplo, tá? Eu digo se libertar, evoluir nessa área, libertar-se das paixões, do egoísmo, da ignorância. Nós estamos tendo informações agora, meu Deus, qualquer coisa você entra na internet e você puxa, com inteligência artificial, incrível também está vindo aí. Assim, a liberdade ela vai além da Revolução Francesa, a liberdade, segundo o Espiritismo, porque não são somente direitos civis, mas a capacidade de escolher o bem. Perceberam a comparação? Portanto, Kardec, ele melhora isto. Eu falo Kardec, mas os espíritos elevados que ditaram para Kardec. Portanto, você vê um preparativo, tá? Desde o Império Romano, se pegar todo histórico lá, Calvino, antes Lutero, todas as mudanças vêm contribuindo. Na questão da igualdade, o Espiritismo ensina, só um minutinho. O Espiritismo ensina que todos nós, olha aí bem a igualdade, eu vou repetir algo que já foi dito, todos nós espíritos somos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Nós somos caminhando para a perfeição. As desigualdades sociais, de inteligência ou de riquezas, são temporárias, fruto das encarnações e das experiências necessárias ao progresso. Tem gente que desperdiça a reencarnação. Portanto, falar, ele também tem 170 reencarnações, o outro também 170, e de repente um aproveitou mais, o outro ficou lá bebendo, fumando, curtindo os prazeres, o hedonismo, fica ali naquela. Então, olha,
diante da lei de Deus, todos nós somos iguais. Isso é bonito demais, né? Um dia o homem vai estar muito próximo dessas leis, né? Eu digo os sistemas jurídicos, o mundo todo. E as diferenças humanas não justificam privilégios eternos. Aquilo é temporário. E geralmente nós sabemos que a riqueza é uma grande prova. As pessoas se perdem. Geralmente se perdem. Se perdem. São raras as pessoas que se mantêm ali firmes nos propósitos nobres. Aqui, fazendo um paralelo direto com o lema francês. Tá? O lema francês bate... só para fazer a igualdade jurídica e social, a Revolução pregou, reflete a igualdade espiritual essencial. Tudo bem, olha? É uma igualdade. Tá? Aqui só para fazer uma comparação, portanto, do Espiritismo com a Revolução Francesa. A questão da fraternidade é o coração do Espiritismo. O Kardec, fora da caridade, não há salvação. E Kardec destaca que a caridade é a expressão máxima da fraternidade. Eu vou repetir. A caridade, Kardec que destacou, é a expressão máxima da fraternidade, ser fraterno. E está lá, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Que legal, né? Enquanto a Revolução Francesa falava em fraternidade como solidariedade civil e política, o Espiritismo amplia, tudo bem? É a consciência de que todos somos irmãos em Deus. Eu estou fazendo essa comparação porque aconteceu tudo isso no mesmo país, num curto espaço de tempo. Kardec trazer essa maravilha que é o Espiritismo, e nós sabemos que a Revolução foi uma revolução, não estou contando aqui, mas teve atos ali que não vale a pena a gente comentar. Eu estou trazendo aqui só o essencial. Então, o Espiritismo traz isso, ampliando a consciência que todos nós somos irmãos em Deus. Sem fraternidade, liberdade e igualdade se tornam frágeis. Tudo se torna frágil, o sistema e tudo mais. Né? É a prática do amor que sustenta a regeneração da humanidade. É a prática do amor que sustenta a regeneração da humanidade. Estamos caminhando para a regeneração. Em resumo, França revolucionária, lema político e social para reorganizar a nação. Espiritismo, mesmo lema, tá? Liberdade, fraternidade, igualdade, mas elevado ao plano moral e espiritual. Guardem bem isto. A Revolução Francesa foi para reorganizar a nação. O Espiritismo, mesmo lema, mas elevado ao plano moral e espiritual. Ok? Liberdade, livre-arbítrio, tudo bem? O livre-arbítrio responsável. Você fazer tudo sei lá. Tem as questões da ética, da moral. Igualdade. Todos somos filhos de Deus em diferentes estágios de evolução. Fraternidade, amor e caridade como um laço. Um laço, olha, um laço que une. Kardec, inclusive, escreveu que a verdadeira transformação social ela viria somente quando esses princípios, olha bem, fossem vividos no coração e na consciência, não apenas nas leis. Ok? Olha. Então, vale a pena repetir. Tudo bem? Vale a pena repetir, olha, tá? Kardec deixou bem claro, tá? Que a transformação social lá foi uma revolução para reorganizar a França. Essa transformação social, ela viria, ele coloca como viria, somente quando esses princípios forem vividos no coração e na consciência, não apenas nas leis. Tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro o perfil do ser humano moralmente perfeito. Tudo bem? Moralmente perfeito. Não se trata de uma perfeição absoluta, aquela que só Deus a possui. Não é essa perfeição absoluta. Mas sim
da perfeição relativa, considerando o estágio que a gente se encontra. No Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta Jesus como o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Ofereceu como exemplo. Tem gente que não imagina o esforço que Jesus fez para chegar aqui, para vir aqui e passar por tudo aquilo. Portanto, o perfil do ser humano perfeito, é no caso aí, o perfil desse ser humano perfeito é o que mais se aproxima das características do Cristo. E a gente está vendo aí muita gente do bem se esforçando, se aproximando muito desse amor cristão, com a capacidade de amar a todos sem distinção. Nós estamos vendo aí nos meios religiosos surgindo pessoas com nível de compreensão, de amor ao próximo. São pessoas evoluidíssimas, né? Estão surgindo, principalmente aqui no Brasil. Tem muita gente orando bastante para o Brasil e para o mundo. E meios que a gente não imagina. Eu tenho visto muita gente no meio católico, evangélico, mas com uma fé fora do comum. Eu tenho alguns amigos, vou até citar, em algumas cidades aí da região, cidades pequenas, que eu fico impressionado com a fé que eles têm. Acordam às 4 horas da manhã, fazem orações com uma disciplina danada. E nessa linha da perfeição, humildade e mansidão. Você praticar a humildade e mansidão, que é ausência de orgulho, né? E principalmente da vaidade, e no caso da mansidão, da violência. A violência não é só física, mas pode ser através de palavras. E caridade em todos os atos, aquela bondade ativa, não apenas para evitar o mal, mas fazer o bem. Estou lembrando do Luther King, que ele fala que me preocupa não é o mal, mas é a passividade do bem. Dentro do cristianismo, nós podemos dar exemplos de participação ativa, no sentido de divulgar o amor e a caridade. Divulgar. Hoje, quando a gente vê alguém fazendo uma caridade, outro dia eu moro num prédio, eu estava orando antes de dormir, e era de madrugada que eu cheguei de viagem, eu vi um camarada parou o carro, eu estou citando o exemplo, eu falei, isso não é normal, de madrugada, e tinha no meio da rua, tinha uma espécie de uma embalagem. Ele parou, não era embalagem, era um papelão amassado, enfim, olhando de longe. Ele parou e limpou a área. Ele limpou, era uma limpeza que ele estava fazendo, de madrugada. Ele parou, levou até a calçada ao lado do lixo, eu fiquei olhando aquilo. É um caso raro, ninguém estava vendo de madrugada. Eu olhei e falei, cara, é um negócio raro. Então está surgindo algumas pessoas aí que têm feito aí, sem dar bandeira, lembra que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, né? Na verdade. Enfim, desprendimento dos bens materiais. Você quer conhecer uma família? Você quer conhecer o que nosso amigo do nosso grupo lá da Casa Doutor Bezerra fala, nosso amigo Erasmo, ele comenta, quer conhecer uma família é no inventário, a hora que for distribuir o que os pais, de alguma forma, juntou lá com muito sacrifício. Você não imagina o que acontece. Geralmente, segundo ele, as pessoas mudam da água para o vinho, inclusive espíritas. A gente fica achando que o espiritismo ele propicia uma consciência tão enorme, a gente fica achando que todo mundo absorve. Não é assim, não. Tem muitos espíritas, como eu, principalmente, precisamos de muitas reencarnações até para compreender Allan Kardec. Daqui 2 reencarnações, se nós pegarmos o material de Allan Kardec, caramba, como que eu não percebi isso? É interessante. Portanto, desse desprendimento, é valorizar mais o espírito do que a matéria. Não que a matéria deva ser desprezada, por favor. Nós estamos falando a nível de prioridade. Priorizar o espírito, depois a matéria. A matéria vem em segundo plano. Temos que cuidar da nossa saúde. É um templo sagrado, o corpo humano. Já comentamos isso várias vezes, não é verdade? E resignação diante das provas. Aceitar, né? Resignação, confiança plena em Deus, aceitando essas dificuldades da vida
como o aprendizado, cura e libertação. E a tal da pureza do coração, sinceridade, simplicidade, ausência de malícia, não é verdade? E está lá o bem-aventurados os puros do coração. Aí, veja bem, eu vou jogar aqui, olha, nós temos um tempinho ainda, eu vou jogar aqui um exercício. Tudo isso é para se purificar, tá? Olha, ok? Nós falamos aqui, e amar o próximo sem distinção. Que nota vocês dão de 0 a 10 para esse item? Pensem rapidamente. Que nota? Amar o próximo sem distinção, sem diferenciação, respeitando as diferenças que não são defeitos. Vamos lá, agora, humildade e mansidão. Que nota vocês dão? Vocês dão a não levantar, não perder a boa com muita facilidade, porque tem pessoas que ferem, são violentas nas palavras, no como falar, levanta a voz, são agressivas, entram em cólera, qualquer negócio, neurose, aquela coisa toda. Então, veja bem, mansidão e humildade. Humildade é o contrário de orgulho. Quando você é humilhado, você fala, você até treina, fala, puxa, obrigado, irmão, estou treinando aqui, reduzir o orgulho. E nota você dá de 0 a 10. Vai anotando aí. Se tiver uma canetinha do lado, o ideal é que tenha, né? Caridade em todos os atos. Inclusive, eu até complementaria aqui, eu coloquei caridade em atos, mas poderia colocar caridade no pensamento, no sentimento. Lembra? Lembra das crianças tibetanas? Eu desejo que você seja feliz. Vai andando, vai encontrando as pessoas, desejando que sejam felizes. Repare que meu nariz aqui, eu tenho uma pequena rinite, esfria um pouquinho, eu capto. E aí o desprendimento dos bens materiais. O quanto eu sou apegado, aquilo que você trabalhou, conquistou, mas em um apego que se um dia você perder algo, você fica sem dormir, né? E a resignação diante, que nota se daria para você de 0 a 10, tá? E também, eu estou falando rapidamente, hein, tá? Considerando o tempo, e a resignação diante das provas que a vida vai nos mandar, e já nos mandou, que aí é uma confiança plena, está na mão de Deus, entrega, né? Aceitar as dificuldades e convertê-las em oportunidades. E a pureza de coração, simplicidade, ausência de malícia, pensamento até infantil, né? Tá bom? Não é para ser infantil, mas, por favor, aquele pensamento puro de uma criança, né? Sinceridade. Interessante. De nota de 0 a 10. Isso é para refletir, tá? Ok? Para refletir bem esse assunto e fazer um balanço. Como que nós estamos aí caminhando. Se você deu nota 6 em algum desses itens, pureza de coração, por exemplo, o que eu posso fazer para melhorar? Monta um planejamento de melhorias, porque o tempo passa. E, de repente, você está lá botando o pé na curva. Vocês me entendem quando eu falo pé na curva? Está botando o pé na curva, está saindo daqui, mudando de plano, e muitas vezes uma coisinha de nada que você causasse na sua vida de alteração, você elevaria, subiria vários degraus. Então, reflitam nisso, tudo bem? Este evento, esse estudo nosso vai estar no Face. Assista novamente e fala, eu vou melhorar. Chega de levar essa vidinha, esse mesmo jeitinho meu, igual a minha mãe, igual a minha avó. Pô, tem gente que vive igual a mãe. Tudo bem, nós devemos pegar o que é bom da mãe, mas pegar o que não é bom da mãe também é bom. Peraí. Tem que ter personalidade, senão não existe aquele progresso que Deus espera familiar, as correntes familiares, né? Então, veja bem, é importante, faça um balanço, dê nota, fala, eu vou... esse ano eu já comentei, eu estou me esforçando em crescer na fé, na esperança e na caridade, que é uma fala do Paulo. Então, eu percebi que eu fui testado, viu? Fui testado e treinado pelo meu anjo da guarda em algumas situações maravilhosas da vida. Fé, esperança e caridade. Uma fala que o Paulo fala para manter isso permanentemente. Eu traduzo em crescimento, crescendo em fé, esperança e fé. Esse é um projeto meu desse ano. Tomara a Deus eu consiga subir alguns milímetros aí. No ano que vem vou ter outros. Mas está aí, olha. Estão aí algumas opções para
nós nos purificarmos, ok? Então, olha, voltando aqui, eu vou parando por aqui, estamos em cima do horário, acredito eu. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana fazendo pequenas, médias e grandes melhorias das vossas vidas para o espírito. O corpão está aí, ó, né? A gente não deixa de comer, dormir, de alguma forma. Mesmo assim, tem que tomar cuidado com o corpão. Mas foca prioritariamente no espiritual. Ok? Valores espirituais. Fica isso, então, o recado. Uma ótima semana para todos, com a graça de Deus. Muito obrigado, Davidson. Maravilhosa colocações, né? E fica bem claro para nós, né? A nossa necessidade, a nossa necessidade de estar aqui nessa vida material, presente, melhorando dia a dia, né? Muito bem lembrado em todas as colocações que o Davidson fez, né? E saber e entender da nossa responsabilidade perante a vida que Jesus nos colocou e nos deu. A nossa grande responsabilidade de ter uma vida pregressa, limpa, cheia de realizações, não é? Para que a gente possa evoluir, crescer, que é a grande finalidade da nossa vida, né? Muito bom. Que Jesus nos abençoe nesta noite. Jesus nos traga o conforto a todas as nossas necessidades. E gratidão a Ele pelos ensinamentos que nos trouxe nessa noite, por este carinho especial que tem por nós, por tudo que tem nos proporcionado. E assim, Pai, te pedimos também a todos os nossos irmãos que estão aí com os nomes postados no nosso grupo de estudo, no nosso grupo de cura, irmãos que alguns atravessam dificuldades em hospitais, irmãos que estão necessitados de sua compaixão, do seu carinho e da sua força, para que possam superar as enfermidades e as dificuldades do dia a dia de cada um. Que possamos, Jesus, para trazer para os nossos lares esta luz e esta energia maravilhosa que forma-se neste momento sobre todos nós. Que esses bons fluidos estejam em nossas águas, que as nossas águas sejam purificadas e abençoadas pelas tuas mãos. E gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que estão sempre junto conosco. Dr. Deolindo, Dr. Gonzalez, Dr. Paulo, Sampaio Bittencourt, enfim, todos, né, que formam esta equipe que está sempre nos amparando. Que Jesus os ilumine e os abençoe cada vez mais. E para fechamento de nosso estudo da noite, nós vamos lhe dirigir, Pai, a prece de Cáritas. A prece de Cáritas hoje, que será feita pela Tereza. Tereza, por favor, você tem a palavra. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor
pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por estar sempre conosco. Boa noite a todos. Que assim seja, que possamos ser abençoados e iluminados nesta noite, e nossa noite seja uma noite reconfortante, né? Uma boa noite a todos, uma boa semana.